Imagina a cena. Você comprou um apartamento em 2005 por 100 mil reais. Só que hoje, esse apartamento vale 800 mil reais. Mas na sua declaração de imposto de renda, ele continua lá, congelado nos mesmos 100 mil da época que você nem podia ver esse vídeo aqui pelo seu celular. O governo olha para isso e pensa, tem um bolo aí de ganho de capital só esperando para ser tributado. Só que essa pessoa só vai me pagar quando ela vender. E se eu fizer uma promoção para ela me pagar agora? Pronto, chegamos na Lei 15265, de 21 de novembro de 2025, que inventou um nome pomposo, que é o Regime Especial de Atualização e Regularização Patrimonial, o tal do REARP, para basicamente te fazer uma proposta. Se você resolver me pagar agora, eu te dou um descontão. A pauta hoje da nossa coluna é essa. Quando faz sentido entrar nessa promoção de 4% do governo sobre o seu imóvel e quando é que isso é uma cilada? Vamos começar do básico, versão vida real. Hoje, na sua declaração, o imóvel entra pelo custo histórico, o que você pagou na época, mais algumas despesas ali que podem ser somadas, tipo corretagem, reforma incorporada ao custo, enfim. Esse valor ele não é corrigido pela inflação. Comprou por 100, vai ficar 100 para sempre na sua ficha de bens, até você vender ou doar. Aí no dia em que você vende, acontece o seguinte: você declara o valor de venda, que é o preço de mercado, o que o seu comprador pagou, e a diferença entre o valor de venda e o custo histórico é o tal do ganho de capital. Sobre esse ganho, você paga imposto de renda em uma tabela progressiva, que hoje é de 15% para ganho ali até 5 milhões, 17,5% entre 5 e 10 milhões, 20% de 10 a 30 milhões e 22,5% acima de 30 milhões. Na vida real, 99% das pessoas físicas que estão vendendo um apartamento ali de 300, 500, 800 mil vão cair na faixa de 15%. Para complicar um pouquinho, porque afinal de contas aqui é Brasil, existem alguns redutores de ganho de capital para os imóveis mais antigos, sendo que em alguns casos muito antigos, a redução praticamente zero imposto. Ou seja, se o seu imóvel é bem velhinho, lá dos anos 70, 80, pode ser que você já esteja em um regime super vantajoso e nem saiba disso. Mas, regra geral para imóvel moderno, vamos dizer assim, comprado dos anos 90 para cá, a regra é um imposto de renda de 15% sobre a diferença entre o que você pagou e o que você vendeu. Salvo as exceções, né, que tipo você vender um imóvel residencial e comprar outro em 180 dias, enfim, tá bom. Agora entra em cena o REARP, que é o Regime Especial de Atualização e Regularização Patrimonial. Esse que eu falei da Lei 15265. Ele tem duas portas de entrada. A primeira é a atualização do valor de bens, para quem já declarou os bens, mas quer atualizar o valor. E a segunda é a regularização de bens e direitos, para quem não declarou, declarou errado ou famoso, esqueceu os detalhinhos no caminho. Hoje a gente vai focar mais na parte da vida real da sua casa, do seu apartamento, daquela vaga de garagem que virou um tesouro, a atualização do valor dos imóveis. Na modalidade de atualização, a lógica é: você é pessoa física residente no Brasil. Tem imóvel ou bem imóvel registrável adquirido até 31 de 12 de 2024. Esse bem já está declarado certinho na sua declaração de imposto de renda. A lei vai permitir você atualizar esse valor para o valor de mercado sobre a diferença entre o valor antigo e o novo valor. E aí você vai pagar um imposto de renda definitivo de 4%. Ou seja, seu apartamento está na sua declaração por 300 mil. Vamos pensar que hoje ele vale 800. A diferença é de 500 mil. Pelo REARP, você paga 4% sobre esses 500 mil, o que dá 20 mil reais. E atualiza o valor do seu AP para 800 mil na sua declaração. Essa atualização ela é considerada tributação definitiva, não tem redutor, não tem fator de correção, não tem mais discussão sobre essa diferença. Na teoria, é como se o governo estivesse te dizendo, em vez de tentar te cobrar 15% lá na frente sobre essa valorização inteira, você me paga 4% agora e a partir daqui a gente segue a vida com esse valor novo, esquece tudo que passou. Se a gente parasse aqui, seria tipo uma Black Friday do imposto de renda para quem tem imóvel valorizado. Mas claro que não para aqui é Brasil. A Lei 15265 veio com uma trava. Se você vender o imóvel antes de 5 anos contados da adesão ao REARP, todos os efeitos da atualização são desconsiderados. Traduzindo para o português, você pagou 4% sobre a diferença, no exemplo que a gente criou os tais 20 mil, atualizou o seu apartamento para 800 mil, só que se você vender em até 5 anos, o fisco fala que essa vantagem nunca existiu e vai te cobrar o ganho de capital sobre os 300 mil, apurando o imposto de renda normal, 15%. O máximo que ele vai fazer é te dar de crédito aquilo que você pagou lá atrás, os tais 20 mil corrigidos pela Selic. Ou seja, não adianta tentar fazer malandragem para vender logo em seguida, porque a lei foi mais malandra do que o malandro. O recado aqui implícito é o seguinte: quer brincar de atualizar? Beleza. Mas então você vai segurar esse imóvel aí por alguns anos. Tá, mas quando é que essa atualização pode valer a pena? Então vamos voltar para o nosso exemplo do apartamento. Agora pensando em alguém que não quer vender no curto prazo, mas sabe que em algum momento vai vender. Pensa, o custo histórico que está lá na declaração é os 300 mil. O valor de mercado dele hoje é 800 mil.
A diferença? 500 mil. Vamos para o primeiro cenário. Sem REARP. Você não faz nada agora, daqui a 6 anos você vende o imóvel por 900 mil reais. Ganho de capital então vai ser 900 menos os 300 mil que está na sua declaração, 600 mil. A alíquota provável aqui, 15%, se imaginar que a gente não tem nenhuma dedução, 15% de 600 mil, 90 mil reais. Agora, vamos para o cenário B, que é com o REARP. Agora, em 2025, você vai lá, entra no REARP, atualiza o apartamento de 300 mil para 800 mil, paga os 4% sobre os 500 mil. Lembra aqueles 20 mil que a gente falou? Seu novo custo fiscal passa a ser 800 mil. Daqui a 6 anos, você vai vender ele por 900 mil. Então, o ganho de capital na venda vai ser 900 menos os 800. E aí, 100 mil reais, aplica os 15%. Então, só para você entender, com o REARP, você pagaria 20 mil agora, mais 15 mil lá na frente quando vendesse, que dá 35 mil. Sem o REARP, 90 mil. A gente está falando de uma economia de 55 mil reais. Claro, isso aqui é um exemplo simplificado, sem considerar redutor para imóvel antigo, sem entrar em detalhe de isenção na venda de residencial para comprar outro em 180 dias, sem custos de reforma. Aqui é só para você entender a ideia da lei, mas serve para te mostrar o espírito da coisa. Para o imóvel valorizado, que você pretende vender um dia, mas não nos próximos 5 anos, essa atualização pode ser vantajosa. Você vai trocar um imposto de 15% no futuro por um pedaço de 4% agora sobre a parte que já valorizou. Agora vem a parte que interessa para a vida real. Quando não faz sentido entrar nessa Black Friday do governo. Vem cá, vamos fazer como se fosse um checklist. Primeiro, você pretende vender um imóvel nos próximos 5 anos. Aqui a própria lei já matou a graça. Se você vender dentro do prazo de 5 anos, o REARP vai ser desconsiderado. Você vai pagar IR como se nunca tivesse atualizado. E aqueles 4% vai ser só uma antecipação que depois vai ser abatida. Resultado prático, você só antecipou dinheiro para o leão sem nenhuma grande vantagem. Se a ideia é vender em breve, o recado aqui é muito simples. Não entre no REARP só por entrar. Faz a conta da venda direto. Agora, número 2. Seu imóvel é muito antigo e já tem redutor. Se o seu imóvel é dos anos 70, 80, pode ser que você já esteja num regime que o ganho de capital já sofre uma redução pesada, chegando até a isenção em alguns casos. Aqui o risco é você trocar um regime muito vantajoso por um descontão que nem é tão desconto assim. Então, traduzindo para o português, imóvel de época de hiperinflação merece uma simulação caprichada, não no impulso. Terceiro caso que não vale a pena, você não pretende vender. Tem muita gente que olha para o imóvel como uma herança eterna para os filhos. Esse apartamento aqui é para eles, não é para mim. Se você não planeja vender, a atualização vai virar uma coisa meio filosófica. Você vai pagar 4% agora, só para arrumar a declaração. O ganho de capital só vai aparecer, ou só apareceria, se um dia alguém lá na frente fosse vender. Pode ser interessante em planejamentos sucessórios mais sofisticados, do tipo, eu quero doar em vida, quero fazer um inventário mais limpo, organizar a divisão de patrimônio entre herdeiros, evitar a briga de irmão. Mas, para o mortal médio, que só tem ali o imóvel onde mora, pagar IR agora, sem nenhuma operação à vista, raramente vai fazer sentido. Quarto caso, você pretende usar a isenção de venda de imóvel residencial. Existe aquela regra, se você vende um imóvel residencial e em até 180 dias compra outro imóvel residencial, você pode ter isenção do IR sobre o ganho de capital, dentro de algumas condições específicas. Nesse caso, a pessoa pode simplesmente vender, comprar outro e sair zerada de IR na operação. Entrar no REARP e pagar 4% antes, para depois cair numa operação que seria, zero de imposto, é tipo pagar frete num produto que tinha frete grátis na outra aba. Então, pensa. Tem outros casos também, tem os casos dos bens móveis. Carros, barcos, aviãozinho de quem é chique. Aqui a mesma lógica de atualização vale também para esses bens móveis registráveis, que é carro, barco, aeronave, outros bens sujeitos a registro público. Aqui, o prazo de castigo, ter que segurar o bem é menor. Se você vender em até 2 anos depois da atualização, desconsidera o REARP e a brincadeira volta a estaca zero. Faz sentido para quem tem bens valorizados, pretende manter por um tempo razoável e quer arrumar a casa fiscal pagando 4% agora sobre a valorização. Mas vamos ser sinceros, para veículo a regra é desvalorização e não valorização. Então na vida real isso é muito mais nichado para um pessoal ali bem específico. Se você chegou até aqui e está se perguntando, ok, e agora, o que eu faço? A resposta não é romântica. Você vai ter que fazer conta. Comparar quanto você pagaria no total com e sem o REARP, se a diferença compensa o fato de antecipar imposto agora, se você tem essa grana disponível para pagar o imposto agora. E pelo amor de Deus, não caia na tentação do fulano disse que é bom para todo mundo. Não é. Tem caso que sim, é excelente. Tem caso que é péssimo. Tem caso que não muda nada. O REARP, para quem tem imóvel valorizado, não tão antigo, pensa em vender um dia, mas não agora, e quer travar uma alíquota de 4% sobre a valorização passada, pode sim ser um baita negócio. Agora, para quem quer vender logo, para quem tem imóvel antigo, para quem não pretende vender nunca, ou para quem poderia, usar uma isenção na venda para comprar um outro imóvel residencial, entrar nesse programa só porque tá todo mundo falando é receita perfeita para pagar imposto à toa.
Nossa, hoje eu falei absurdamente. Então tá, qual é o recado de hoje? Não trate política tributária como se fosse liquidação de shopping. Antes de apertar o aceito todos os termos, chama contador, chama advogado, faz a conta. E claro, ninguém aqui vai passar raiva sozinho. Manda esse vídeo lá pro grupo da família, que sempre tem alguém com um apartamento comprado em 2003 que não entende, ai, por que ele tá na declaração ainda por 120 mil reais? Agora, se você curtiu esse vídeo, compartilha, salva pra rever depois com calma e anotar tudo. E lembra, toda segunda-feira, 9h30 da manhã tem mais. Não vou passar raiva sozinha pra gente decifrar juntos as novas invenções tributárias do Brasil.